vocês e todos vocês aqui que também têm nos recebido. Eu costumo dizer, quando eu venho para a Bahia, é muito gostoso, é muito bom, porque é um estado assim, o Nordeste em si já é um estado assim, muito caloroso, mas a Bahia é muito mais. Eu me sinto em casa, eu venho para Salvador desde 1982, eu acho que eu comecei vindo de eventos em Salvador, e é muito difícil ter um ano que eu não venha 2, 3 vezes na Bahia. Então eu me sinto muito bem esse ano aqui com vocês. Nós iremos abordar o tema, o cuidado com o aspecto psicoemocional na educação cristã transformadora. Mas eu gostaria de trazer um versículo bíblico que está na terceira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 2. Aliás, versículo 2, né? Não é só o capítulo. Versículo 2 da terceira epístola do apóstolo São João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Esse texto, ele mostra o valor da saúde física e mental, ou emocional. E para nós falarmos sobre o cuidado com o aspecto psicoemocional na educação cristã, nós precisaremos começar falando um pouquinho sobre a estrutura humana. Biblicamente falando, nós somos uma tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. O homem, ele é essencialmente espírito. Ele possui uma alma e um corpo. Eu li certa vez um autor que eu não lembro agora, e ele fez o seguinte, deu o seguinte conceito ou definição de homem. Ele disse assim: o homem é um espírito que possui uma alma que habita no corpo. Espírito e alma são inseparáveis, eles não se separam. Entretanto, a Bíblia mostra que existe uma divisão entre um e outro. Hebreus 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando nós pensamos nessa tricotomia, nessa estrutura humana, como nós vimos o espírito sendo esta parte essencial do homem, e que é justamente através do espírito que ali está a consciência do homem em relação a Deus, e por isso há uma necessidade extrema do ser humano buscar uma divindade, de tal modo que os povos que não conhecem a Deus, as tribos primitivas, chegam a adorar ao sol, à lua, ao rio, ou até mesmo na Índia uma vaca, porque as pessoas, elas sentem dentro de si a necessidade de buscar um ser superior, e eles não conhecem de fato a Deus, por isso eles buscam uma divindade em algo que não é realmente Deus. Eles precisam ser evangelizados e precisam ser ensinados para que eles conheçam o verdadeiro Deus. Quando eu falo no Espírito e falo como onde jaz a nossa consciência, e eu aqui abro um parêntese para colocar a psicologia, e nós precisamos ter muito cuidado. Eu, quando fiz psicologia nos anos 80, eu estou clinicando há 27 anos, e quando eu cheguei no quinto período, realmente eu entrei em crise, porque de repente eu olhei e disse para mim mesmo: se tudo que eu estou estudando agora, tudo que eu estou aprendendo agora for verdade, então tudo que eu aprendi até agora está errado. Mas se tudo que eu estou aprendendo agora está errado, então eu estou perdendo meu tempo aqui de estar estudando.
E aquilo foi muito difícil para mim, até o momento em que eu entendi que a psicologia, ela precisava de um filtro, e esse filtro se chama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu vi o seguinte, que é uma ciência, e como ciência, ela é factual, ela é baseada em fatos, em estudos comprovados, e é através da psicologia que nós podemos conhecer melhor as pessoas e a nós mesmos, entender o comportamento das pessoas. E então, quando eu vejo, por exemplo, estudos de Freud, por exemplo, quando ele fala do superego, se não tivermos cuidado, chegaremos a acreditar que o pecado é algo inventado, foi criado pelo homem. Ou seja, aí nós entraríamos na questão do que é o errado. O erro, o que é errado, é relativo, depende do ponto de vista de cada um. Mas quando nós analisamos na Bíblia, nós vemos que a Bíblia fala sobre o pecado. Então não podemos, de fato, aceitar 100% as teorias psicológicas. Mas fechando o parêntese, então, quando eu falo aqui da consciência, eu não estou falando apenas do superego que o Freud falou. Eu estou falando de algo mais, que é a parte essencial do homem, que faz com que este homem tenha contato com o seu Criador, que tenha contato com Deus. A alma é a psique humana, e eu voltarei a falar mais sobre isso. E o corpo humano é a parte material, e o que eu diria que é, na verdade, uma estrutura, é como se fosse uma máquina, é algo complexo, é um complexo organizado. Eu, quando fazia psicologia, meu professor de anatomia, ele então colocou, certa vez em uma aula, ele disse: o corpo humano é a máquina mais perfeita já criada e inventada. Porque se você imagina a fisiologia e toda essa ordenação orgânica do corpo, como funciona, mas o corpo em si, ele não é nada se não tivéssemos a alma. Então, se não existisse a alma, o corpo, quando a alma e o espírito saem dele, de repente esse corpo ele apodrece, ele não vale mais para nada, é uma máquina que não tem mais funcionamento. Então o corpo ele só tem vida porque nós temos uma psique, porque nós temos uma alma, e é justamente esta alma que vai caracterizar você e a mim como seres humanos, como pessoas, e que nos relacionamos, e é através dos 5 sentidos que nós de fato nos relacionamos com o mundo. Mas a psique humana, ela é composta de intelecto, sentimento e vontade. Ou seja, através do meu intelecto eu penso, sentimento, eu sinto, são as minhas emoções, e eu ajo. Então eu penso, eu sinto, eu ajo. E é muito interessante porque o que nós sentimos está relacionado ao que nós pensamos, e consequentemente o que fazemos está relacionado ao que sentimos e pensamos. Mas o que pensamos está relacionado à minha história de vida, está relacionado a todo o processo vivido para eu chegar àquela forma de pensar. Então são os meus pensamentos que irão determinar os meus sentimentos, e os meus pensamentos eles são determinados por minha história de vida. E é muito interessante porque à medida em que o ambiente em que eu fui criado, o modo que eu fui criado, desde o processo da gestação, vou falar um pouquinho sobre isso, isso vai determinar a pessoa que eu sou, o que eu me tornei. E eu trago comigo um conjunto de crenças, e são essas crenças que vão me reger a minha vida, são essas crenças que vão me levar de fato a sentir como eu sinto. Então, no processo da infância é criada uma autoimagem, um autoconceito. Você é, na verdade, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita que seja. Por quê? Porque, de certo modo, você recebeu informações, você teve vivências que te levou, de fato, a isso. E quando nós chegamos
a adolescência e a idade adulta, nós estamos, de certo modo, formatados. Nós temos ali um conjunto de ideias que vão reger as nossas vidas. E nós estabelecemos as nossas regras. E nós agimos e nos relacionamos a partir destas regras que nós criamos. Deixa eu dar um exemplo prático para que se torne um pouco mais claro. Imagina uma garota que foi criada em um ambiente, num lar, onde a mãe era extremamente rígida e exigia dessa garota que ela fosse muito organizada e que ela organizasse o seu quarto e que ela tudo tinha que estar no devido lugar, tudo bem arrumado. E aquela menina, ela tinha que forrar a cama, deixar o quarto impecável. Quando ela descia, a mãe então pedia para ela lavar a louça, ela lavava, a mãe depois ia conferir e se tinha ainda gordura, fazia com que ela lavasse novamente. E a mãe regia aquela menina assim com muita rigidez relacionado a isso. E essa garota foi crescendo e ela foi de repente criando dentro dela um conjunto de hábitos que gerou nela, estes hábitos, um traço na sua personalidade, que é um traço de organização, que é um traço de limpeza, um traço, abrindo parênteses, um traço de personalidade, é um conjunto de hábitos adquirido numa determinada coisa. E aquela menina, ela cresceu sabendo que o certo é isto. Na vida, tudo tem que estar no seu devido lugar, tudo tem que estar muito bem organizado, tudo tem que estar muito bem limpo, para que eu possa me relacionar bem com as pessoas e com o meu mundo. E ela vai levar isso para o trabalho dela, ela vai levar isso para os relacionamentos dela, e ela vai levar isso para o casamento dela. Imagina agora o garoto que foi criado em um ambiente onde mamãe fazia tudo para ele. Ele levantava e deixava a cama lá toda, os lençóis tudo desarrumados, mamãe vinha e forrava a cama para ele. Ele ia brincar e de repente ele espalhava os brinquedos no meio da casa, mamãe vinha e pegava os brinquedos e organizava e colocava dentro de uma caixa. Ele chegava do colégio, ele então pegava, tirava a farda, a roupa e jogava no chão, e ele não tinha nem paciência de tirar o tênis, ele simplesmente jogava o tênis assim, com o pé, no meio da sala, e correndo, ia tirando a meia e largando. Mamãe pegava então tudo isso e organizava para ele. Quando ele acordava, já tinha um pãozinho fumaçando e um café fumegante ali esperando por ele. E ele sequer lavava ou tirava os seus pratos da mesa, tudo mais. Por quê? Porque ele é homem. O homem não é para fazer isso. Isso é coisa de mulher. Então o homem não faz isso. E ele então cresceu dessa forma. Ele também aprendeu algo. Ele aprendeu que sempre na vida terá uma mamãe para fazer tudo para ele. E que todas as pessoas terão que fazer as coisas para ele. E ele cresce. Ele se torna adulto. E ele vai levar isso também para a vida dele. Ele vai levar isso para o trabalho dele. Você vai ver na mesa dele como é a mesa dele, né? Todas arrumadas. Ele vai levar isso para os relacionamentos dele e levar isso para o casamento dele. Imagina agora, essas duas criaturas se encontram e se enamoram e se casam. Bem, eles vão para o lua de mel e voltam o primeiro dia em casa. Imagina assim, quem casou sabe disso, né? Tudo cheirando a novo, coisinha maravilhosa. E ela, muito caprichosa, ela comprou um lençol de cetim, entendeu? Uma coxa de cetim, umas almofadas em forma de coração ali em cima da cama. E ela então comprou um cesto, colocou lá no banheiro para roupas, e ele vai tomar o primeiro banho. E de repente ele abre o chuveiro cantando feliz da vida, né? E de repente ele grita: "Bem, traz a toalha!" E ela estranha, diz: "Mas ele foi para o banheiro e não lembrou que tem que levar a toalha." Mas tudo bem, estamos em lua de mel. Ela foi lá e pegou e levou a toalha. Daqui a pouco ele dá outro grito: "Bem, esqueci a cueca!" Mas a cueca também
ela vai lá e leva. De repente ele termina o banho e quando abre o banheiro está todo encharcado. Ele não viu que tinha um rodo para puxar a água e também não enxergou que tinha ali um cesto para colocar roupa. A roupa que ele tirou estava encharcada no meio daquela água. Ela quase teve um troço, mas ela suspirou fundo. Estamos em lua de mel. Mas ele pegou ali aquela toalha e colocou no corpo molhado, encharcou a toalha e chegou em cima da coxa de cetim dela. Agora ela tem uma crise histérica e diz: meu Deus, não é possível um negócio desse. Ele se assusta, fica assustado e bem, o que houve? O que você lhe pergunta? Mas bem, não sei, mas o que houve? Como você foi capaz de colocar essa toalha molhada em cima da cama? Ele não entendeu ainda. Ele disse: mas bem, é só uma toalha molhada. O que é isso, né? E quando você vai analisar os dois, que eles chegam no consultório, quase separados, né? Quem está certo? Os dois. Quem está errado? Os dois estão certos. Cada um no seu ponto de vista. E é por isso que se torna difícil você lidar com o ser humano. E quando você trata do aspecto psicoemocional, você tem que entender o contexto de vida dessa pessoa, para você compreendê-la, para você entendê-la. Porque ela vai adquirindo determinadas coisas. Isso é tão complexo, por isso que não existe uma forma. Você vai encontrar livros bons de psicologia, muito bons em diagnóstico, mas você encontra pouca coisa falando como tratar isso. Sabe por quê? Porque é uma complexidade muito grande do ser humano. Na medicina é assim: se estuda o corpo, determinadas patologias, se estuda determinados drogas, antibióticos, enfim, que vai servir para aquelas patologias e servem iguais para todas as pessoas. Mas na psicologia não, porque cada ser humano é um ser à parte.